Eu acho que, assim, o melhor candidato que Fátima poderia arranjar. Ela tem 2 candidatos que podem salvar ela. Primeiro, sem dúvida nenhuma, é Alisson, que eu acho que Alisson é um candidato fortíssimo ao governo do estado, porém eu não vejo nesse momento ele como candidato da direita, não tem espaço, porque nem Álvaro, nem Rogério deverão abrir para ele. Ele pode se viabilizar como a terceira via, como um Cadu é tão fraco que o povo de Fátima acabe pegando o Alisson. E o outro candidato que pode ser fortíssimo nessa história é Ezequiel. Ezequiel é um político que circula de Rogério a Fátima. Se você olhar para Rogério Marinho, Ezequiel apoiou Rogério Marinho. Se você olhar para Paulinho Freire, Ezequiel, e o partido de Ezequiel estava com Paulinho Freire. Afinal, o líder de Paulinho Freire na Câmara Municipal, Aldo Clemente, é do PSDB e é braço direito de Ezequiel. Então, assim, Ezequiel sempre aparece com força, porque Ezequiel, ele consegue se articular de todas as formas. Obviamente que é uma eleição difícil, mas para Fátima Bezerra não teria um candidato melhor, porque a governadora, Cadu é o efeito âncora, Cadu vai puxar Fátima tem tudo para ser a 4ª colocada, perder até para Zenaide Maia, se for o Cadu, e tudo que ela não quer é isso. Mas, Gustavo, no caso de Ezequiel, hoje ele converge com todos, mas numa eleição majoritária ele vai ficar dividido. Sim, lógico. Mas e aí, isso. Como é que ele sobrevive? Vamos lá, pessoal. Com voto. Deixa eu falar aqui uma tese aqui. Né? Vamos falar em tese como Binato falou, né? Hipótese e tese. Essa, da mesma forma que as facções, né, mandam os seus agentes de propaganda. Adorei, né? Não, é sempre que. Porque, no fim das contas, os 2 casos são políticos. São políticos, né? Então, apareceu. Vamos lá. A governadora Fátima concede uma entrevista, né, que é raro, né, num veículo escolhido, num entrevistador escolhido, né, e chega lá e diz: Ezequiel, olha os recados. Ezequiel está conosco, está tudo organizado, né? Estamos conversando com o João Maia, certo? Primeiro recado. Depois vem Garibaldi, pai, né? Pai do vice-governador, e diz que Ezequiel pode ser o candidato, certo? Vamos lá. Ezequiel sendo candidato, ele, na minha tese, na minha opinião, modesta opinião, ele só seria candidato se ele assumir o governo. Por quê? Walter não vai ficar no governo sem ser candidato. Ezequiel candidato e depois, né? Então eu acho que Walter voltaria a ser candidato a deputado federal, certo? Porque era um lugar que Ezequiel... E o Tribunal de Contas. É o atual local que Ezequiel, né, está pleiteando. Tentando viabilizando, né? Tentando viabilizar a eleição dele para deputado. Então, na minha tese, Ezequiel assumiria o governo e seria candidato, certo? Porque E não poderia se reeleger caso eleito. Caso eleito. Certo? Walter disputa a eleição para deputado federal. Se ganhar, ótimo, né? Volta o PND. Se não ganhar, Ezequiel governador, nomeia ele para o Tribunal de Contas, certo? Teses. Segundo, a governadora Fátima não está preocupada se vai ganhar o governo do estado, se não vai ganhar. A preocupação dela é ela se eleger senadora e acabou. Dela e da claque dela. Quem são os 2 que levam mais cacete? Steve e Álvaro, porque teoricamente são os mais fortes pro Senado. O coelho da história, quem conhece atletismo, né, sabe que tem um coelho, aquele cara na maratona que larga na frente, né, quem larga na frente numa corrida, principalmente de longa distância, essa pessoa não ganhará. Nós sabemos isso, né? Quem acompanha sabe que... Até nos 800 metros tem isso. Imagina uma maratona. Aí depois entra no páreo. Para mim é o coelho da política, certo? Cadu deve ser candidato a deputado estadual, também acho, ou a federal. Por isso essa exposição, ele tá ganhando exposição, aí depois arruma, não, agora o candidato vai ser esse. Cadu, opa, então teve ganhos políticos. Entendeu? Sim, ele vai ter ganho político, né? É desenvolto, poxa, é um cara simpático, é um cara, sabe? Ele tá aparecendo pra política, certo? Então, eu acho que o jogo tá aí. Por quê? Antes se dizia,
Walter estadual, Ezequiel federal. Então eu acho que Walter federal, Ezequiel pode ser o candidato sim ao governo. Agora, se Ezequiel for candidato ao governo, ele é o candidato da esquerda. Ele não consegue juntar direita. Não consegue, não. Não consegue. Isso aí não consegue, mas Ezequiel já dizia aquela velha raposa política, Guimarães Pinto, a política é como uma nuvem. Você olha, ela está num formato. Se olha de novo, ela já está no outro formato. E daqui para lá, muita água vai rolar